Estamos de volta com o programa Ação Nacional. Hoje nós estamos falando aqui, refletindo sobre a greve dos caminhoneiros e a situação do transporte no país. Estou batendo um papo aqui com Fabrício Pessato Ferreira, mestre em Teoria Econômica e também engenheiro civil e mestre em Transportes, Daniel Silva. Bom, gente, eu deixei deixei até para os telespectadores aqui, né, para eles verem, para vocês terem uma ideia, na Venezuela, gente, o preço do litro da gasolina sai por 4 centavos. 4 centavos. Estava conversando aqui, ele falou assim, olha, não sei não, pode ser até que seja 1 centavo, né? O preço que eu tinha era 1. É 1. Bom, a gente não vamos brigar por 3 centavos. Não vamos brigar por 3 centavos, que para nós, para quem paga R$ 4,39 por aí, isso não contando o Rio de Janeiro, que é bem mais caro do que isso, mas pelo menos 4 centavos, gente. Tudo bem que na Venezuela está faltando comida lá para o pessoal, né? A gente até debateu aqui no Programa Ação Nacional a respeito da crise da Venezuela. Mas por que... Professor, a gente chega nesse nível. Nós estamos falando de 4 centavos, aqui nós estamos falando de R$ 4,00. Eles são autossustentáveis, né, na produção de petróleo. Eles são autossustentáveis, tem uma das maiores jazidas de petróleo do mundo. O professor pode me ajudar aqui, se eu não estou errado, é uma das mais fáceis de se extrair também, né? Tem a questão, o Brasil, o custo de extração é um custo muito elevado, porque é alto mar, né? Então, prospecção em alto mar demanda um custo muito elevado, foram investimentos de décadas, também, né? Membros da OPEP também, então todos que têm uma facilidade de extração. Então, tudo isso facilita bastante a possibilidade de você ter um petróleo e, por consequência, os combustíveis na Venezuela e em outras localidades do mundo que têm essa facilidade a um preço muito mais baixo do que no Brasil. Isso mesmo? Concordo plenamente. Não sei dizer exatamente os números, porque economista sou eu, professor. Sou engenheiro. Mas eu tenho lido sobre isso. Mas acho que é alguma coisa desse tipo, né? Tem sido isso. Sim, porque é muito relevante isso, né? Quando eu falei, nossa senhora, mas 4 centavos. Eu falei assim, é bem longe do que... Lógico, o custo que o senhor falou, né? Custo da produção. O custo de produção, extração. Outra coisa que não é muito falado, né? Que acaba onerando. Todo o investimento que é feito, qualquer investimento em pesquisa, em desenvolvimento, e a Petrobras é um dos líderes mundiais. Às vezes é preciso que se fale isso, que deixe claro, né? Um dos líderes mundiais em investimentos na questão da prospecção de petróleo. Esses investimentos, eles, numa linguagem contábil que a gente fala, eles são convertidos num negócio chamado de despesa de amortização e eles passam a fazer parte também do custo do produto final. Então, você faz uma pesquisa de bilhões, você chega a um resultado, é lógico que é justo, inclusive, que aqueles bilhões que foram investidos, eles sejam amortizados, aí vai depender do prazo que está sendo considerado lá, né? Mas que eles sejam amortizados fazendo parte do custo do produto e, portanto, acabem, infelizmente, onerando também o preço final ao consumidor. Mas você pegar qualquer segmento que faz investimentos em pesquisa e em desenvolvimento, você vai ter a mesma coisa. Indústria farmacêutica, por exemplo, você tem essa questão, né? A indústria investe em pesquisa, uma vez que ela chega ao resultado, ela vai incorporar o custo daquela pesquisa ao preço final ao consumidor. E a Petrobras também tem que fazer isso até para poder se viabilizar economicamente. Só para lembrar um pouquinho, recentemente nós tivemos também a greve da Petrobras, né? Porque, na verdade, a ideia principal era conscientizar a população de que eles também não estavam concordando com o preço que estava sendo colocado pelo governo. Estava extremamente abusivo, né? Então, é bom lembrar que eles que produzem, inclusive, quebram recorde sobre recorde de produção, estão lá tentando dar consciência para nós de que realmente o preço está bem além do que deveria estar. É uma coisa... Nós saímos de um extremo para outro. No extremo do governo Dilma, a gente tinha um preço altamente represado para não dar impacto sobre a inflação e com isso gerou um déficit, inclusive, de caixa na Petrobras, né, que foi se arrastando por anos. Aí você fala, corrupção na Petrobras. Sim, tem um problema da corrupção na Petrobras, mas a corrupção na Petrobras foi o menor dos problemas em relação ao rombo que se fez lá nos resultados financeiros da empresa. O principal problema que teve foi essa política de represar os preços, de não passar os preços para não impactar a inflação e não impactar o custo de vida ao consumidor. Aí nós saímos do 8 para o 80. Então, nós saímos de uma situação de controle total pelo governo para um sistema que você não tem nenhuma intervenção do governo e que o preço é 100% definido pelo mercado. O que é até didático para algumas pessoas que gostam de dizer que a solução seria a Petrobras ser privatizada. O que nós assistimos recentemente é exatamente isso. Se a Petrobras vier a ser privatizada, essa oscilação dos preços do combustível
vão acontecer inevitavelmente para uma eventual empresa que vier a comprar toda a massa da Petrobras, ou se ela for fracionada em ações e for tentado lá criar uma espécie de livre concorrência entre essas empresas, que não vai acontecer. Então, as empresas formam seus preços assim, elas pegam o seu custo, né, de produção, eventualmente você tem custo de produto importado, taxa de câmbio, e repassa esse custo para o consumidor final. Entre aspas, estão falando que não seria uma boa ideia, então, uma privatização. Eu não tenho preconceitos quanto à privatização, né? O que eu gosto de deixar claro é o seguinte, vamos discutir se é isso mesmo a solução e vamos ponderar os prós e os contras. E aí vamos falar, olha, vai privatizar? Beleza, então vamos privatizar. O ônus que nós vamos ter é esse, não podemos reclamar eventualmente dessas oscilações de preço, porque é assim que o mercado funciona. Aí a gente pode falar, não, mas aí tira os impostos, mas aí é uma outra conversa. Primeiro faz uma revisão do sistema tributário e depois você privatiza, tá? Aí, mesmo depois disso acontecer, é preciso que fique claro. Hoje você pode estar com o preço do barril do petróleo 80, no ano que vem, eu vi algumas estatísticas que estão falando que o ano que vem o barril do petróleo pode chegar a $110. E em 2020, a 120 a 130 dólares. Sim. Há 6 anos atrás, nós chegamos a bater $150 o barril. Então, o preço no mercado internacional oscila bastante. Essas oscilações, uma vez que a empresa é privatizada, passa a ter controle zero pelo governo. O governo ele tem uma decisão estratégica a tomar, que é, olha, eu vou segurar um pouco o preço desse produto para não onerar a sociedade como um todo, já que a gente chegou à conclusão aqui que nós somos extremamente dependentes do petróleo, e essa gestão que a Petrobras faz, que o governo faz, né, intervindo na Petrobras, é para que nenhuma das partes sejam muito prejudicadas, nem os acionistas sejam tão prejudicados a ponto de perder dividendos com relação aos investimentos que fizeram, e nem a sociedade como um todo perder com essas oscilações bruscas. Então, nós saímos do 8, é o que eu falei, nós saímos do controle total por parte do governo Dilma para o controle zero e simplesmente o preço dos combustíveis ser livremente determinado pelo mercado, como seria se a Petrobras fosse privatizada amanhã, por exemplo. Nessa época, a Petrobras ela congelou o preço aí dos combustíveis para controlar o aumento da inflação durante o governo da Dilma. Isso. Né? Principalmente lá foi em 2014, é a época da eleição, né? Então, sabe que se congela, segura a onda aqui para poder viver na eleição, tentar ganhar a eleição. E foi o que aconteceu. Esse fator contribuiu, será, para o aumento do boom que estourou posteriormente? Sim, nós tivemos esse preço segurado por muito tempo, né? E aí a forma que se encontrou, que é a forma lógica, é você aumentar o preço para você... a conta básica da indústria, né? da indústria da transformação. Você tem lá um custo de produção, você tem um markup sobre esse custo de produção, que é o preço de venda. Que tem que pagar os tributos que são embutidos, tem que pagar os investimentos que são feitos e tem que pagar o lucro ao acionista. E aí o que aconteceu é que nós estávamos, um período muito tempo, esse preço represado, acabou tendo esse impacto nos demonstrativos financeiros da Petrobras, que apareceram aí, principalmente em 2014 e 2015. O que não é novidade, né? A gente já viu isso acontecer em outros governos também, né? Por exemplo, em 1986, a lei fez a mesma coisa, né? Fez. Segurou. É o jeitinho brasileiro, da política brasileira. Agora, eu gostaria de perguntar para o Daniel aqui. Daniel, por que você acha que o governo demorou tanto para agir, no caso aí da greve dos caminhoneiros? Levou muito tempo para agir ou ele estava agindo e a gente não estava sabendo? Na verdade, eu achei assim que foi uma... O governo acho que não estava colocando muita fé de que de fato isso iria acontecer. Eu acho que quando aconteceu, que de fato parou, como estava sendo falado que iria parar, foi uma surpresa também para o governo. Tanto que a gente viu que ele até esperou um pouquinho para ver se ou não, o pessoal vai retomar, vai voltar. E de fato ele ficou bastante tempo, até o ponto de secar as bombas dos postos de gasolina. Né? Acharam que eles não iam aguentar segurar tanto tempo assim? E seguraram e a população ainda foi a favor. Né? Então foi uma coisa que foi... dias, os movimentos, né? A gente viu muito pelas redes sociais, né? Os movimentos que aconteceram que muitas vezes não foram transmitidos, até pela impossibilidade de estar naquele momento, naquele local, né? Foram muito intensos, né? Foram fortes. Né? E eu acho que a população, de uma certa forma, percebeu que existe... assim, até acho que, como o professor comentou, nós perdemos uma chance de ser um pouco mais fortes, no sentido de manter a nossa greve e manter aquela posição de que nós queremos que baixe os custos. Porque acho que se nós como população estivéssemos mais unidos,
eu acho que poderia ter baixado, inclusive, não só no diesel, mas também nos outros tipos de combustível, né? O álcool, a gasolina, o gás, né? Gás de cozinha, que também sofreu bastante com isso, né? Então, quer dizer, eu acho que o governo não estava esperando. Para mim, foi tamanho da repercussão. Acho que foi isso que aconteceu. Gente, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já.